a promessa do jardim de infância. O cheiro de café fresco invadiu o escritório moderno no coração de São Paulo, mas Lívia mal notou. Seus dedos tamborilavam impacientes sobre a mesa de mogno, enquanto observava a chuva deslizar pela janela do 23º andar. 32 anos, sócia de uma das maiores agências de publicidade do país, apartamento em Pinheiros, carro importado na garagem, tudo que sempre planejou ter. Tudo, exceto a sensação de que algo essencial faltava, como uma peça perdida de um quebra-cabeça que ela nem sabia estar montando. Lívia, a nova diretora de criação, chegou. Quer que eu a traga agora? A voz da assistente ecoou pelo interfone. Pode mandar entrar, Carla. Lívia endireitou-se na cadeira, ajustando o blazer cinza que custara mais do que o aluguel que pagava aos 20 e poucos anos. Profissionalismo era sua armadura, e ela a vestia bem. A porta se abriu, e o mundo parou. Não foi dramático como nos filmes. Não houve música de fundo ou câmera lenta. Mas quando aqueles olhos verdes, os mesmos olhos verdes que a ensinaram a amarrar cadarços no jardim de infância, os mesmos que prometeram serem melhores amigas para sempre debaixo do escorregador azul, encontraram os seus. Lívia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Clara! O nome saiu como um sussurro incrédulo, como se pronunciá-lo alto demais pudesse fazê-la desaparecer novamente. A mulher parada na soleira da porta era simultaneamente uma estranha e a pessoa mais familiar do mundo. O cabelo castanho escuro, antes sempre preso em duas Marias Chiquinhas desiguais, agora caía em ondas perfeitamente estudadas até os ombros. Os olhos verdes mantinham aquele mesmo brilho travesso, mas havia algo mais ali agora. Experiência, dor, segredos. Clara usava um vestido preto que abraçava curvas que definitivamente não existiam aos 5 anos e carregava uma pasta de couro que parecia tão cara quanto elegante. Lívia Monteiro. Clara pronunciou o nome completo e um sorriso lento, quase perigoso, curvou seus lábios pintados de vinho. 27 anos desde que você me prometeu que nunca me esqueceria e então simplesmente desapareceu da minha vida. O tom era casual, mas havia uma lâmina afiada escondida nas palavras. Lívia sentiu a culpa e a defensividade lutarem dentro dela. Como explicar que não fora escolha sua? Que aos 6 anos você não tem controle quando sua família se muda para outro estado no meio da noite, fugindo de dívidas que ela só entenderia anos depois? Eu tinha 6 anos, Clara. Meus pais... Eu sei. Clara entrou no escritório com a confiança de quem possui o espaço, não de quem está sendo entrevistada. Colocou a pasta sobre a mesa e se sentou na cadeira em frente a Lívia sem ser convidada. Demorei, mas eventualmente descobri o que aconteceu. A pergunta é, por que nunca tentou me encontrar depois? Facebook, Instagram, LinkedIn... O mundo ficou bem menor desde que tínhamos 6 anos. Lívia abriu a boca e a fechou novamente. Por que era mais fácil deixar o passado enterrado? Por que parte dela ainda era aquela menina assustada cujos pais a fizeram prometer nunca falar sobre onde moravam antes? Porque encontrar Clara significaria confrontar a primeira e mais pura perda que já experimentara? Eu não sabia se você se lembrava de mim. Lívia finalmente admitiu, odiando como sua voz soou pequena. Clara riu, mas não havia alegria no som. Você foi minha primeira melhor amiga, Lívia. Meu primeiro amor infantil. Se quer saber a verdade. Prometemos nos casar debaixo daquele escorregador idiota, lembra? Você me deu seu anel de plástico do Kinder Ovo e disse que era para sempre. Ela pausou, e algo vulnerável atravessou seu rosto por um segundo, antes de desaparecer atrás de uma máscara de indiferença profissional. Então sim, eu lembrei. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de 27 anos de conversas não tidas, explicações não dadas, perguntas não feitas. Lívia podia ouvir o próprio coração batendo descompassado. Parte dela queria correr ao redor da mesa e abraçar aquela mulher que já fora sua pessoa favorita no mundo inteiro. Outra parte, a parte que aprendera a se proteger, a manter distância, queria manter aquela mesa de mogno seguramente entre elas. Então, Clara quebrou o silêncio, cruzando as pernas e assumindo uma postura puramente profissional, que fez Lívia sentir uma pontada inesperada de perda. Vamos falar sobre o trabalho? Ou prefere continuar me olhando como se eu fosse um fantasma? Eu não estava. Lívia começou a protestar, mas Clara arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada, e ela se viu rindo apesar de tudo.
Era o mesmo olhar que Clara costumava dar quando Lívia tentava negar que fora ela quem comera o último biscoito no lanche da tarde. Está bem, talvez estivesse. Você mudou muito. 27 anos tendem a fazer isso com as pessoas. Clara abriu sua pasta e tirou um portfólio impressionante. Vamos ao que interessa. Sei que esta posição é importante para sua empresa. Sei também que você já entrevistou 3 candidatos antes de mim e nenhum te impressionou. Li as campanhas que sua agência produziu nos últimos 2 anos. São boas, mas poderiam ser extraordinárias. Eu posso fazer isso acontecer. E então, pelos próximos 40 minutos, Clara apresentou um portfólio tão brilhante, ideias tão inovadoras, uma visão tão clara do que poderia fazer pela agência, que Lívia quase conseguiu esquecer que estava sentada em frente à menina, que já fora sua melhor amiga. Quase. Porque cada vez que Clara sorria ao explicar um conceito, Lívia via flashes daquele sorriso aos 5 anos, radiante e sem filtros. Cada gesto expressivo das mãos lembrava a criança hiperativa que não conseguia ficar parada durante a hora do sono. Então, Clara finalmente perguntou, fechando o portfólio e encarando Lívia diretamente. Sou boa o suficiente para trabalhar com você? Ou o passado é um problema? Você está mais do que qualificada, Lívia respondeu honestamente. Mas sim, o passado pode ser um problema. Não para mim contratar você. Seria idiota deixar alguém com seu talento escapar. Mas para nós trabalharmos juntas todos os dias e fingirmos que existe apenas profissionalismo entre nós quando claramente há história. Clara se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e Lívia captou um perfume sutil e caro, notas de jasmim e algo mais escuro, mais provocante. Quem disse que precisamos fingir? Somos adultas, Lívia. Podemos reconhecer o passado e ainda assim construir um futuro profissional sólido. Pode mesmo? Lívia ouviu-se perguntar antes de poder se censurar. Trabalhar comigo todos os dias, sabendo que eu te abandonei? Que quebrei uma promessa de criança que aparentemente significou algo para você? Algo perigoso brilhou nos olhos de Clara. Significou tudo para mim. E ainda significa, se quer saber a verdade completa. Mas passei 27 anos construindo uma vida, uma carreira, me tornando alguém que não precisa de promessas do escorregador para se sentir completa. Vim para esta entrevista porque é a melhor oportunidade da minha carreira, não porque ainda sou aquela menina de 6 anos, esperando você voltar. As palavras deveriam ter tranquilizado Lívia. Em vez disso, provocaram uma sensação estranha e desconfortável que ela se recusou a nomear como decepção. Quando pode começar? Lívia ouviu-se perguntando. O sorriso que Clara deu foi de vitória pura. Segunda-feira. Mas hoje é quinta. Que tal jantarmos este fim de semana? Colocar as coisas em dia antes de começarmos a trabalhar juntas. Puramente profissional, claro. Havia algo no tom de Clara que sugeria que, puramente profissional, era a última coisa em sua mente. Mas Lívia assentiu mesmo assim. Sábado à noite. Conheço um lugar. Perfeito. Clara se levantou com a graça de uma dançarina. Coletou sua pasta e se dirigiu à porta. Parou com a mão na maçaneta e olhou para trás. Ah, e Lívia, ainda tenho aquele anel de plástico. Só para você saber. E então ela saiu, deixando Lívia sozinha em seu escritório no 23º andar, com o coração batendo acelerado e a sensação perturbadora de que sua vida cuidadosamente construída estava prestes a ser completamente virada de cabeça para baixo. Lívia passou o resto do dia tentando se concentrar em apresentações e reuniões, mas sua mente insistia em voltar para Clara, para o jeito como seus olhos ainda brilhavam quando ela estava empolgada com uma ideia, para o pequeno vinco que aparecia entre suas sobrancelhas quando estava concentrada, o mesmo vinco que tinha aos 5 anos quando tentava desenhar dentro das linhas, para a forma como ela pronunciara o nome de Lívia, carregando peso e história em cada sílaba. Naquela noite, em seu apartamento vazio e impecavelmente decorado, Lívia se pegou procurando em velhas caixas que nunca desfizera completamente. No fundo de uma delas, embrulhada em papel de seda amarelado, encontrou uma foto desbotada. 2 meninas de 5 anos, abraçadas debaixo de um escorregador azul, sorrindo como se tivessem descoberto o segredo do universo. No verso, em caligrafia infantil e irregular, estava escrito: Lívia e Clara, melhores amigas para sempre e sempre. Lívia tocou o rosto pequeno de Clara na foto e se permitiu, pela primeira vez em décadas, lembrar como se sentira completa ao lado daquela menina. Como cada dia no jardim de infância,
Era uma aventura quando estavam juntas. Como chorara inconsolavelmente na noite em que seus pais anunciaram a mudança. Não pela casa ou pela escola, mas por Clara. Como nunca, em 27 anos, encontrara novamente aquela sensação de pertencimento absoluto. Seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Consegui seu número com a Carla. Espero que não se importe. Estava pensando, que tal mudarmos o jantar para sexta? Não quero esperar até sábado. C. Lívia olhou para a mensagem por um longo momento, o polegar pairando sobre o teclado. A versão racional dela, a executiva bem-sucedida, dizia para manter os limites, manter a distância profissional, não mergulhar de cabeça em águas tão obviamente turbulentas. Mas havia outra versão dela, uma que ficara adormecida por 27 anos, que estava despertando com cada batida acelerada do coração. Sexta funciona. 20 horas. Te mando o endereço. Ela respondeu antes que pudesse reconsiderar. A resposta de Clara foi imediata. Mal posso esperar. Ah, e Lívia? Ainda me deve uma resposta sobre por que nunca me procurou. Espero que esteja pronta para me contar a verdade. Lívia olhou para a foto em suas mãos novamente, para aquelas duas meninas que prometeram para sempre sem entender o peso da palavra. Nem eu sei se estou pronta, ela murmurou para o apartamento vazio, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo além da satisfação profissional ou do contentamento superficial. Sentiu-se viva, assustada, confusa, completamente fora de controle, mas definitivamente viva. E enquanto guardava a foto cuidadosamente em sua gaveta de cabeceira, Lívia se perguntou se estava prestes a recomeçar algo que nunca deveria ter terminado, ou se estava finalmente permitindo que uma ferida antiga finalmente cicatrizasse. Talvez, pensou ela, fossem ambas as coisas. Talvez reencontrar Clara fosse simultaneamente a cura e a reabertura daquela perda antiga. Sexta-feira não poderia chegar rápido o suficiente, e isso, mais do que qualquer outra coisa, assustou e empolgou Lívia em medidas iguais. A sexta-feira chegou envolta em uma névoa de ansiedade que Lívia não sentia desde sua primeira apresentação para investidores. Ela trocou de roupa 4 vezes, um recorde pessoal, antes de finalmente decidir por um vestido azul marinho que era elegante sem tentar demais, profissional sem ser frio, ou pelo menos era o que ela esperava. O restaurante que escolhera era um dos seus favoritos. Discreto, com iluminação suave e mesas suficientemente espaçadas para garantir privacidade. Chegou 10 minutos adiantada, algo que nunca fazia, e pediu uma taça de vinho tinto para acalmar os nervos que insistiam em vibrar sob sua pele, como cordas de violino tensas demais. Clara chegou exatamente no horário, porque é claro que chegou. Ela sempre fora pontual, mesmo aos 5 anos, mas a mulher que deslizou para a cadeira em frente a Lívia não tinha nada de infantil. Usava um vestido verde esmeralda, que combinava perfeitamente com seus olhos, e deixava um ombro exposto, revelando pele pálida e impecável. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas que pareciam naturais, mas provavelmente custaram 2 horas no salão. Você está linda, Lívia disse antes de poder se censurar, e então tentou suavizar. Quero dizer, profissional. Você parece profissional. Clara sorriu, e havia algo predatório naquele sorriso. Relaxa, Lívia. Não estamos no escritório agora. Pode me elogiar sem medo de processos de RH. Ela pegou o cardápio e o examinou brevemente antes de colocá-lo de lado. Mas obrigada. Você também está bem mais do que profissional. O garçom apareceu, salvando Lívia de ter que responder. Fizeram os pedidos. Clara escolheu o risoto de cogumelos que Lívia estava prestes a pedir, e ela se viu mudando para o peixe grelhado só para ter algo diferente, o que era ridículo. E então ficaram sozinhas novamente, com apenas uma vela tremeluzente e 27 anos de história não dita entre elas. Então, Clara começou, pegando a própria taça de vinho e observando Lívia por cima da borda. Verdade. Por que nunca me procurou? Direto ao ponto. Típico de Clara. Ela sempre fora assim. Mesmo criança. Sem rodeios, sem jogos. Apenas honestidade brutal que às vezes doía, mas sempre era real. Lívia respirou fundo. Minha família estava fugindo de agiotas. Meu pai tinha dívidas de jogo que não conseguia pagar, e as coisas ficaram perigosas. Minha mãe nos acordou no meio da noite, jogou o que podia em malas e dirigimos para o Rio Grande do Sul. Moramos com minha avó por 2 anos enquanto meus pais reconstruíam a vida do zero. Ela pausou, girando a taça entre os dedos. Me fizeram
Prometer nunca contar a ninguém de onde vínhamos, nunca mencionar São Paulo, nunca tentar contato com pessoas do passado. Eles estavam apavorados de que alguém nos encontrasse. Clara ficou quieta por um longo momento, processando. Você tinha 6 anos. Tinha. E depois? Quando cresceu? Quando as coisas se acalmaram? Quando você claramente voltou para São Paulo e construiu uma vida aqui? Essa era a pergunta difícil, não era? Lívia podia culpar seus pais pela primeira parte, mas o resto era escolha dela. Medo, ela finalmente admitiu. Medo de que você não se lembrasse. Medo de que você se lembrasse e me odiasse por ter desaparecido. Medo de descobrir que aquela amizade, aquela conexão que significou tanto para mim, fosse só coisa de criança, que não significava nada para você. Lívia encontrou os olhos de Clara e forçou-se a manter o contato. E, sinceramente, parte de mim estava tentando proteger. Aquela memória, mantê-la pura e perfeita no passado, onde não poderia ser arruinada pela realidade adulta. Que memória? Clara perguntou suavemente. De nós. De como era fácil estar com você. De como você me fazia rir até minha barriga doer. De como prometemos nos casar debaixo daquele escorregador idiota e eu realmente acreditei que faríamos isso um dia. Lívia riu, mas o som saiu um pouco estrangulado. Eu tinha 5 anos e já estava completamente apaixonada por você, Clara. E então você foi tirada de mim. E eu aprendi muito cedo que as coisas que você ama podem desaparecer a qualquer momento. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores, mais suave, mais compreensivo. Clara estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos parando a centímetros dos de Lívia. Um convite, não uma exigência. Eu esperei por você, Clara disse, sua voz baixa, mas firme. Por meses. Todo dia eu ia para o jardim de infância esperando que você aparecesse. Minha mãe finalmente me contou que você tinha mudado de cidade, mas eu não acreditei. Achei que você voltaria porque você prometeu. Porque éramos melhores amigas, e melhores amigas não abandonam uma a outra. Clara, deixa eu terminar. Clara respirou fundo. Eventualmente parei de esperar. Fiz outras amigas, vivi minha vida, fui para a faculdade, construí minha carreira. Mas houve essa parte de mim, essa pequena parte persistente que nunca esqueceu, que nunca superou completamente. E então, 3 meses atrás, estava procurando empregos e vi o nome da sua empresa. Fiz minha pesquisa, vi sua foto no site e soube que era você imediatamente. Aqueles olhos castanhos, aquele sorriso meio torto. Você ainda tem o mesmo sorriso de quando tinha 5 anos. Lívia sentiu seu coração disparar. Você veio para a entrevista por minha causa? Vim para a entrevista porque é uma oportunidade incrível. Clara corrigiu, mas seus olhos contavam uma história diferente. Mas escolhi se candidatar porque vi seu nome e tive que saber. Tive que ver a mulher em quem você se transformou. Tive que descobrir se ainda havia alguma faísca daquela conexão que tivemos, ou se era só nostalgia e fantasia infantil. E, Lívia ouviu-se perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. Descobriu? Clara finalmente fechou a distância entre suas mãos, seus dedos entrelaçando-se com os de Lívia em um gesto que parecia simultaneamente novo e completamente familiar. Não tenho certeza ainda, mas estou sentindo algo, Lívia. Algo que me assusta e me empolga ao mesmo tempo. Lívia olhou para suas mãos entrelaçadas, a dela, com unhas perfeitamente feitas em tom nude, a de Clara, com esmalte vermelho escuro que combinava com seus lábios, e sentiu algo se mover no peito, algo que estivera adormecido por tanto tempo que ela quase esquecera que existia. Eu também, ela admitiu. Quando você entrou no meu escritório, foi como se 27 anos simplesmente evaporassem. Por um segundo, você era só a Clara novamente. Minha Clara. Sua? Clara repetiu. E havia um tom provocativo em sua voz que fez o estômago de Lívia dar um nó. Interessante escolha de palavras. Antes que Lívia pudesse responder, o garçom apareceu com seus pratos, e elas tiveram que soltar as mãos. Mas mesmo enquanto comiam, a conversa fluindo mais facilmente agora que as verdades difíceis tinham sido ditas, Lívia podia sentir a tensão. Não era desconfortável. Era o tipo de tensão elétrica que fazia sua pele formigar, que tornava cada olhar trocado significativo, cada toque acidental de mãos ao alcançar o pão algo mais. Clara contou sobre sua vida, uma graduação em publicidade, seguida de mestrado em Nova York, relacionamentos que não deram certo, a morte prematura de sua mãe que a fez reavaliar suas prioridades e voltar para o Brasil. Lívia compartilhou sua própria jornada,
A luta de seus pais para reconstruir, como ela jurou nunca depender de ninguém financeiramente. A obsessão pelo trabalho que a levou ao topo, mas deixou sua vida pessoal vazia. Já namorou mulheres? Clara perguntou casualmente enquanto terminavam a sobremesa. Tiramisu para compartilhar, porque é claro que compartilhariam. Lívia quase engasgou com o vinho. Sim, exclusivamente, na verdade. Levei um tempo para aceitar, mas aos 18 finalmente parei de tentar me convencer de que era apenas uma fase. Bem-vinda ao clube! Clara sorriu. Eu tive minha crise existencial aos 16 quando me apaixonei pela professora de literatura. Não deu em nada, obviamente, mas me fez admitir algumas verdades sobre mim mesma. E agora? Está com alguém? Se estivesse, acha que estaria aqui, segurando sua mão e olhando para você como se quisesse te devorar? Clara perguntou, sua voz baixa e rouca de uma forma que enviou arrepios pela espinha de Lívia. Você não está... Lívia começou a protestar, mas Clara arqueou aquela sobrancelha novamente. Não estou? Então por que seu rosto está vermelho? Por que você não conseguiu me olhar nos olhos nos últimos 5 minutos? Por que sua respiração fica mais rápida toda vez que nossos pés se tocam acidentalmente debaixo da mesa? Lívia abriu a boca, mas nenhum som saiu, porque Clara estava certa. Sobretudo, não estou com ninguém, Lívia finalmente conseguiu dizer. Não estou há um tempo. O trabalho sempre veio primeiro. Sempre? Clara perguntou, e havia genuína curiosidade em sua voz agora, a provocação momentaneamente deixada de lado. Ou você só nunca encontrou alguém que te fizesse querer priorizar outra coisa? A pergunta ficou suspensa no ar entre elas, pesada de implicação. Lívia pensou em todas as mulheres que datara ao longo dos anos. Bonitas, inteligentes, bem-sucedidas. Nenhuma delas fizera seu coração acelerar assim. Nenhuma fizera aquele espaço vazio dentro dela parecer um pouco menor. Nenhuma a fizera sentir vista da forma que Clara conseguia com apenas um olhar. A segunda opção, ela admitiu. Definitivamente a segunda opção. O sorriso que Clara deu foi lento, satisfeito, completamente devastador. Bom saber. Pagaram a conta, dividida no meio, apesar de Lívia tentar insistir em pagar, e saíram para a noite de São Paulo. O ar estava úmido, prenunciando chuva, e a rua estava relativamente vazia para uma sexta à noite. Quer que eu te leve em casa? Lívia ofereceu, indicando seu carro estacionado próximo. Clara olhou para ela por um longo momento, e Lívia podia quase ver as engrenagens girando em sua cabeça. Uma decisão sendo tomada. Ou você poderia vir para o meu apartamento, tomar um vinho, continuar conversando, sem pressão, sem expectativas, só mais tempo juntas. Era uma oferta simples. Era também completamente carregada de possibilidades. E ambas sabiam disso. Lívia deveria dizer não. Deveria manter limites profissionais, especialmente considerando que trabalhariam juntas na segunda-feira. Deveria ir para casa, processar tudo o que sentira naquela noite, ser racional e sensata, e todas as outras coisas que a tornaram bem-sucedida em sua carreira. Eu adoraria, ela ouviu-se dizendo, e o sorriso que iluminou o rosto de Clara valeu qualquer consequência futura. O apartamento de Clara ficava em Vila Madalena, em um prédio charmoso e um pouco boêmio, que era completamente diferente do moderno arranha-céu onde Lívia morava. O interior era uma explosão de cores e texturas. Almofadas indianas coloridas, plantas por todo lado, obras de arte eclética nas paredes. Era caótico e acolhedor, e completamente, perfeitamente Clara. Desculpa a bagunça, Clara disse, tirando os sapatos e indicando que Lívia fizesse o mesmo. Não esperava visitas. Está perfeito, Lívia respondeu honestamente. Parece com você. Clara parou no caminho para a cozinha, virando-se para encará-la. Você não me conhece há 27 anos, Lívia. Não sabe como eu sou agora. Não sei, Lívia concordou, dando um passo mais perto. Mas quero descobrir. A tensão entre elas, que estivera crescendo a noite toda, finalmente atingiu um ponto crítico. Clara fechou a distância, suas mãos subindo para enquadrar o rosto de Lívia, polegares acariciando suas bochechas em um gesto tão íntimo que Lívia sentiu lágrimas picarem seus olhos. Temos que ir devagar, Clara murmurou, seus lábios a centímetros dos de Lívia. Há tanto passado entre nós, tanta bagagem. Não quero estragar isso antes mesmo de começar. Então não estrague, Lívia sussurrou de volta. Apenas me beije. E Clara beijou.
Foi como voltar para casa e descobrir um novo continente ao mesmo tempo. Os lábios de Clara eram suaves, mas exigentes, explorando os de Lívia com uma curiosidade que rapidamente se transformou em fome. Lívia passou os braços ao redor do pescoço de Clara, puxando-a mais perto, e gemeu quando sentiu o corpo da outra mulher pressionar contra o seu. Clara tinha curvas que Lívia queria mapear com as mãos, com a boca, com cada parte de si. As mãos de Clara deslizaram do rosto de Lívia para seus cabelos, dedos se emaranhando nos fios enquanto aprofundavam o beijo. Suas línguas se encontraram, explorando, provocando, e Lívia sentiu joelhos enfraquecerem. Como se sentisse isso, Clara a guiou para trás até que as pernas de Lívia bateram no sofá, e então estavam caindo juntas, um emaranhado de membros e respiração ofegante. Deus! Clara ofegou, afastando-se o suficiente para olhar nos olhos de Lívia. Seus lábios estavam inchados, seu cabelo despenteado, e ela nunca parecera mais linda. Você não faz ideia de quanto tempo esperei para fazer isso. Quanto tempo? Lívia perguntou, suas mãos encontrando a cintura de Clara, dedos brincando com a bainha de seu vestido. 27 anos. Clara admitiu. Desde que você me deu aquele anel estúpido e prometeu me amar para sempre. Ela se inclinou novamente, deixando um rastro de beijos ao longo da mandíbula de Lívia até seu pescoço. Eu guardei, sabe? O anel. Carrego na carteira há anos como lembrança da primeira pessoa que me fez sentir completa. Lívia virou a cabeça, capturando os lábios de Clara novamente, derramando tudo o que sentia naquele beijo. Arrependimento por anos perdidos, gratidão por terem se reencontrado, desejo que queimava mais forte do que qualquer coisa que já experimentara. As mãos de Clara encontraram o zíper do vestido de Lívia, e ela pausou, olhando uma pergunta silenciosa. Lívia respondeu puxando Clara para outro beijo devastador, suas próprias mãos encontrando os botões que prendiam o vestido verde de Clara. Tem certeza? Clara sussurrou contra seus lábios. Podemos ir devagar, podemos... Já esperei 27 anos. Lívia a interrompeu. Não quero esperar nem mais um minuto. E então não houve mais palavras, apenas suspiros e gemidos, e nomes sussurrados como orações. Roupas foram removidas com dedos trêmulos de urgência. Pele encontrou pele, e Lívia descobriu que sim, Clara tinha curvas em todos os lugares certos, e elas se encaixavam contra seu próprio corpo como se tivessem sido feitas para isso. Clara a explorou com reverência e paixão em partes iguais, beijando cada pedaço de pele que revelava, murmurando o quanto Lívia era linda, como sempre a quis, como sonhava com este momento. E quando finalmente a tocou intimamente, quando seus dedos encontraram o calor e a umidade que provavam o quanto Lívia a desejava, ambas gemeram como se tivessem sido tocadas. Lívia devolveu cada toque, cada beijo, cada sussurro. Ela aprendeu o corpo de Clara como se estivesse memorizando uma oração importante, descobrindo o que a fazia arquear, o que arrancava gemidos mais altos, o que a fazia sussurrar o nome de Lívia em uma voz quebrada de desejo. Fizeram amor no sofá primeiro, depois no chão quando ficaram impacientes demais para se mover, e finalmente na cama de Clara, enquanto a chuva começava a cair lá fora, pingos batendo na janela em um ritmo que combinava com seus corações acelerados. Quando finalmente colapsaram, exaustas e satisfeitas, entrelaçadas nos lençóis de Clara, Lívia sentiu algo se assentar dentro dela. Aquele espaço vazio que carregara por tanto tempo não estava mais vazio. Estava preenchido com Clara, sua respiração, seu calor, sua presença. Não quero que isso seja só uma noite, Clara murmurou, traçando padrões preguiçosos na pele nua de Lívia. Não quero acordar amanhã e ter que fingir que isso não significou tudo. Não vai ser, Lívia prometeu, beijando o topo de sua cabeça. Não depois de esperar 27 anos para te encontrar novamente. Não depois de finalmente entender o que estava faltando em minha vida. Clara se apoiou em um cotovelo, olhando para Lívia com olhos brilhantes de emoção. O que estava faltando? Você, Lívia disse simplesmente. Sempre foi você. E quando Clara a beijou novamente, suave e doce desta vez, Lívia soube que qualquer que fossem os desafios pela frente, trabalhar juntas, navegar esta nova relação, lidar com 27 anos de bagagem, elas enfrentariam juntas. Pela primeira vez desde que tinha 6 anos, Lívia sentiu-se completamente em paz. Segunda-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo.
Lívia passou o domingo inteiro no apartamento de Clara, saindo apenas para comprar comida quando a fome finalmente superou o desejo de permanecer na bolha perfeita que criaram. Elas conversaram, realmente conversaram, por horas, preenchendo lacunas de 27 anos, compartilhando medos e sonhos, e todas as pequenas coisas que tornavam cada uma quem era agora. Mas agora, parada no espelho do banheiro do escritório às 8h45 da manhã, Lívia sentia a ansiedade apertar seu estômago. Como fariam isso funcionar? Como manteriam profissionalismo quando tudo que Lívia queria era puxar Clara para seu escritório e recriar cada momento do fim de semana? Você consegue, ela murmurou para sua reflexão. É só trabalho. Vocês duas são profissionais. Exceto que quando ela voltou para seu escritório e encontrou Clara já esperando, impecável em um conjunto cinza que deveria ser profissional, mas só fazia Lívia lembrar como era fácil despir aquele tipo de roupa, todo o seu auto-coaching evaporou. Bom dia, senhorita Monteiro, Clara disse formalmente, mas seus olhos brilhavam com humor. Pronta para nosso primeiro dia trabalhando oficialmente juntas? Senhorita Monteiro? Lívia repetiu, fechando a porta atrás de si. Sério? Temos que manter aparências. Clara apontou, mas se aproximou mesmo assim, seus dedos roçando de leve na mão de Lívia. Não podemos simplesmente anunciar que estamos... O que estamos fazendo exatamente? Era uma boa pergunta. O que estavam fazendo? Namorando? Vendo aonde isso levaria? Compensando décadas perdidas de conexão? Descobrindo. Lívia finalmente respondeu. Estamos nos descobrindo. Eu gosto disso. Clara sorriu. Mas ainda precisamos ser discretas aqui. Última coisa que precisamos é de fofoca de escritório ou acusações de favoritismo. Lívia sabia que ela estava certa, mas a parte dela que passara o fim de semana inteiro com Clara se rebelava contra a ideia de esconder, de fingir que não havia nada entre elas além de profissionalismo. Podemos ser discretas, ela concordou relutantemente, mas não vou fingir que você não significa nada para mim, Clara. Não depois. Eu sei. Clara apertou sua mão rapidamente antes de soltá-la. Eu também não. Só, vamos com calma aqui. Dar um passo de cada vez. Os primeiros dias foram uma tortura esquisita. Clara era brilhante em seu trabalho. Lívia já sabia disso, mas vê-la em ação, comandando reuniões com confiança, apresentando ideias que faziam os clientes se inclinarem para a frente em interesse, era algo completamente novo. Ela admirava Clara profissionalmente, o que só intensificava tudo mais que sentia. Mas havia momentos roubados, uma mão deslizando na parte baixa das costas de Lívia, quando passavam uma pela outra no corredor, olhares significativos durante apresentações, mensagens de texto discretas que faziam Lívia corar e agradecer que ninguém pudesse ler por cima de seu ombro. Meu escritório, 19h. Todo mundo já terá ido embora, uma mensagem de Clara dizia na quinta-feira, e Lívia sentiu antecipação acender em sua barriga. Quando o relógio finalmente marcou 19h, Lívia trancou a porta do próprio escritório e caminhou pelo corredor agora vazio até o de Clara. Bateu uma vez antes de entrar e encontrou Clara em pé próxima à janela, a cidade iluminada espalhada atrás dela como 1 milhão de estrelas. Trancou a porta? Clara perguntou sem se virar. Sim. Lívia girou a fechadura, o clique ecoando alto no espaço silencioso. Clara finalmente se virou, e a expressão em seu rosto fez a boca de Lívia secar. Estava indo bem sendo profissional, até você entrar naquela reunião hoje de manhã com aquela blusa. Lívia olhou para a blusa em questão. Seda branca, perfeitamente apropriada. O que tem de errado com minha blusa? Nada. Tudo. Eu não conseguia parar de pensar em tirá-la. Clara admitiu, cruzando o espaço entre elas em 3 passos. 4 dias, Lívia. 4 dias desde que te toquei, te beijei e está me matando. Por que acha que mandei aquela mensagem ontem dizendo que estava pensando em você? Lívia respondeu, suas mãos subindo para o rosto de Clara. Porque não consigo parar. Você está na minha cabeça o tempo todo, me distraindo, me fazendo querer coisas completamente inapropriadas no meio de reuniões. Que tipo de coisas? Clara perguntou, sua voz caindo para aquele tom rouco que fazia coisas interessantes ao sistema nervoso de Lívia. Coisas como isso. Lívia murmurou, puxando-a para um beijo que era tudo menos profissional. Clara respondeu imediatamente, empurrando Lívia contra a porta trancada, corpo pressionando contra o dela em todos os lugares certos. As mãos de Clara encontraram os botões da blusa ofensora, abrindo-os com dedos habilidosos enquanto sua boca traçava um caminho ardente pelo pescoço de Lívia.
Não podemos fazer isso aqui, ela murmurou contra a pele de Lívia, mesmo enquanto suas mãos deslizavam sob o tecido, acariciando. Provavelmente não, Lívia concordou, mas suas próprias mãos estavam ocupadas com o zíper do vestido de Clara. Mas vou fazer mesmo assim. Fizeram amor contra a porta primeiro, rápido e urgente, e desesperado, mãos sobre bocas para abafar gemidos. Depois na mesa de Clara, mais devagar desta vez, saboreando, redescobrindo, e finalmente na cadeira de couro grande atrás da mesa, Lívia montada no colo de Clara, enquanto se moviam juntas em um ritmo que construíram ao longo do fim de semana. Te amo, Clara sussurrou quando finalmente se acalmaram, ainda entrelaçadas, respirações se misturando. Então ela congelou, olhos arregalando como se não pudesse acreditar que dissera aquilo em voz alta. Merda, desculpa, é muito cedo, não deveria... Também te amo, Lívia a interrompeu, beijando-a suavemente. Provavelmente amo desde que tinha 5 anos. Só levou 27 anos para te dizer. Os olhos de Clara brilharam com lágrimas não derramadas. Isso é loucura. Nos reencontramos há menos de 2 semanas. E te conheci há 27 anos, Lívia contra-argumentou. E passei todo esse tempo com um pedaço de mim faltando. Mas agora você está aqui e está completo novamente. E eu não vou fingir que não sei exatamente o que isso significa. O que significa? Significa que você é minha pessoa, Clara. Sempre foi. Vou levar o tempo que for necessário para provar isso para você. Mas é a verdade. Clara a beijou então, derramando tudo naquele beijo. Amor, medo, esperança, certeza. Quando finalmente se separaram, ela descansou a testa contra a de Lívia. Vamos ter que contar ao RH. Sobre nós. Não podemos continuar escondendo se vamos fazer isso de verdade. Lívia sabia que ela estava certa. Amanhã. Vamos falar com eles amanhã. Juntas. Juntas, Clara repetiu e sorriu. Eu gosto como isso soa. A reunião com o RH na sexta-feira foi tão desconfortável quanto esperado. Tinham políticas sobre relacionamentos no local de trabalho, formulários a preencher, preocupações sobre conflito de interesses, mas no final, porque eram ambas adultas profissionais e porque Clara tecnicamente não se reportava diretamente a Lívia, receberam luz verde, desde que mantivessem apropriado no escritório e declarassem o relacionamento formalmente. Bem, Clara disse quando saíram da sala de conferências. Isso foi constrangedor. Completamente, Lívia concordou. Mas valeu a pena. Agora não precisamos nos esconder. Exceto que não se esconder no escritório era diferente de ser abertamente afetivas. Ainda eram profissionais, ainda mantinham limites. Mas agora, quando olhavam uma para a outra durante reuniões, não precisavam desviar o olhar rapidamente. Quando elogiavam o trabalho uma da outra, o orgulho era genuíno e não tinha que ser escondido. E quando o dia terminava, podiam sair juntas sem ter que inventar desculpas ou fingir que estavam indo em direções diferentes. As semanas se transformaram em meses. Lívia conheceu os amigos de Clara, que a examinaram com olhares protetores antes de decidirem aprovar. Clara conheceu os poucos amigos próximos que Lívia tinha, que ficaram chocados ao ver sua amiga normalmente reservada tão abertamente feliz. Elas caíram em uma rotina, jantares às quartas-feiras no restaurante favorito de Lívia, fins de semana explorando a cidade, às vezes os lugares sofisticados que Lívia conhecia, às vezes os cantos boêmios que Clara amava, noites passadas em um dos apartamentos, cozinhando juntas, assistindo filmes, fazendo amor até tarde da noite e acordando entrelaçadas. Mas nem tudo era perfeito. Velhos padrões são difíceis de quebrar, e Lívia descobriu que 27 anos de aprender a não depender de ninguém não desapareciam da noite para o dia. Ela se pegava se fechando quando as coisas ficavam muito intensas, quando Clara se aproximava demais das partes dela que ainda estavam machucadas. Você faz isso, Clara disse uma noite, 3 meses após se reencontrarem. Estavam no apartamento de Lívia, que Clara lentamente povoava com pequenos toques pessoais. Uma planta aqui, uma foto delas lá. Você se afasta. Sempre que começamos a falar sobre coisas reais, coisas difíceis, você encontra uma desculpa para sair ou muda de assunto. Não faço isso, Lívia respondeu automaticamente. Mas mesmo enquanto dizia isso, reconhecia a verdade nas palavras de Clara. Faz sim. Clara se sentou na cama onde estavam deitadas, puxando os joelhos até o peito. E eu entendo por quê. Você perdeu pessoas. Aprendeu a se proteger. Mas, Lívia,
Não pode se proteger de mim. Não se quer que isso funcione. Eu quero, Lívia disse rapidamente, sentando-se também. Deus, Clara, claro que quero. Então deixe-me entrar. Completamente. Não só as partes bonitas ou fáceis, as partes assustadoras também. As partes que ainda doem. Lívia olhou para aquela mulher, sua Clara, que conhecia-a toda a vida e mal conhecia ao mesmo tempo. E algo se partiu dentro dela. Todas as paredes que construíra tão cuidadosamente ao longo dos anos começaram a rachar. Tenho medo, ela admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Medo de que se eu te deixar entrar completamente, se eu me permitir precisar de você, você vai embora também. Que vou acordar um dia e você terá desaparecido. E desta vez será pior porque escolhi isso, porque sabia o risco e me apaixonei mesmo assim. Clara estendeu a mão, entrelaçando seus dedos com os de Lívia. Não vou a lugar algum, mas não posso te prometer que nada nunca dará errado, que nunca vamos brigar ou que relacionamentos não exigem trabalho. O que posso prometer é que não vou desaparecer, que se houver problemas vamos resolvê-los juntas, que não importa o quão difícil fique, vou ficar e lutar por nós. Como pode prometer isso? Lívia perguntou, lágrimas finalmente transbordando. Como pode ter tanta certeza? Porque te amo, Clara disse simplesmente. Porque esperei 27 anos para te encontrar novamente, e não vou desperdiçar nenhum segundo agora que tenho você, porque quando olho para o futuro, você está em cada parte dele. Então sim, estou certa, tão certa quanto estava aos 5 anos, quando te dei aquele anel estúpido e prometi te amar para sempre. Lívia deixou as lágrimas caírem, anos de medo e solidão finalmente encontrando liberação. E quando Clara a puxou para seus braços, segurando-a enquanto chorava, Lívia finalmente entendeu o que significava deixar alguém entrar completamente. Não era fraqueza, era coragem. Eu também te amo, ela disse quando finalmente conseguiu falar novamente. E vou tentar deixar você entrar, confiar nisso, confiar em nós. Pode não ser perfeito, posso ainda me assustar às vezes, mas vou tentar. É tudo o que peço, Clara murmurou, beijando seu cabelo. Só tente. E eu vou te encontrar no meio do caminho sempre. E ela fez. Nos meses que se seguiram, sempre que Lívia sentia os velhos medos se arrastando, sempre que se pegava querendo se proteger construindo paredes, Clara estava lá, não derrubando as paredes com força, mas lembrando gentilmente que estava seguro deixá-las cair. Elas brigaram, porque é isso que casais reais fazem. Sobre coisas bobas como qual apartamento tinha o melhor chuveiro, e sobre coisas maiores como quanto de si mesmas compartilhar no trabalho versus em casa. Mas sempre voltavam uma para a outra. Sempre conversavam. Sempre chegavam ao outro lado mais fortes. No 6º mês, Clara deixou sua escova de dentes no banheiro de Lívia, e Lívia não entrou em pânico. No 8º, Lívia teve uma gaveta no apartamento de Clara, cheia de suas coisas. No 10º, estavam discutindo casualmente procurar um lugar juntas quando seus respectivos aluguéis vencessem. Era assustador e emocionante e absolutamente certo. E então, em uma quinta-feira comum de novembro, quase um ano após se reencontrarem, Clara entrou no escritório de Lívia, com um pequeno sorriso secreto. Lembra daquele projeto em que estávamos trabalhando? O rebranding para o cliente de bebidas? Ela perguntou, fechando a porta. Claro, apresentamos na próxima semana. Por quê? Acabei de receber um telefonema. Eles amaram tanto nossa proposta preliminar que querem expandir o contrato. 3 anos, campanha nacional completa. Clara estava praticamente vibrando de excitação. Lívia, é enorme. É o tipo de conta que pode transformar a agência. Lívia se levantou, rodeando a mesa para puxar Clara em um abraço. Isso é incrível. Você é incrível. Nós somos incríveis. Clara corrigiu. Foi um esforço de equipe. Então vamos comemorar. Jantar esta noite, qualquer lugar que você quiser. Na verdade, Clara disse, afastando-se o suficiente para olhar nos olhos de Lívia. Estava pensando em algo mais significativo. Mais significativo que jantar? Lívia brincou, mas havia algo na expressão de Clara que fez seu coração começar a acelerar. Clara alcançou seu bolso e tirou uma pequena caixa. Não era de veludo, como caixas de joalheria tradicionais. Era de plástico desbotado, amarelado pelo tempo. Lívia a reconheceu imediatamente. Era do tipo que vinha em ovos Kinder. Tenho carregado isso comigo desde que tinha 6 anos, Clara disse,
abrindo a caixa para revelar um pequeno anel de plástico rosa. Você me deu isso debaixo de um escorregador e me pediu para me casar com você. E eu disse sim porque você era minha pessoa favorita no mundo inteiro. Lívia sentia lágrimas queimarem seus olhos. Clara... Deixa eu terminar, Clara pediu, sua própria voz tremendo. Então você desapareceu, e guardei este anel porque era tudo que tinha de você. Levei comigo para todo lugar, para a escola, para a faculdade, para Nova York. Sempre comigo, como um lembrete da primeira pessoa que me fez sentir que pertencia a algum lugar. Ela fechou a caixa de plástico e a colocou de lado. Então, alcançou seu outro bolso e tirou uma caixa de veludo de verdade desta vez. Abriu para revelar um anel simples e lindo, ouro branco com uma pequena esmeralda. Mas somos adultas agora, e enquanto aquele anel de plástico sempre será importante para mim, quero te dar algo real desta vez. Algo que representa não quem éramos, mas quem nos tornamos. Clara pegou a mão de Lívia, seus olhos nunca deixando os dela. Lívia Monteiro, você foi minha primeira melhor amiga, meu primeiro amor, meu primeiro tudo. E agora, depois de 27 anos e um milagre de um reencontro, quero que seja meu para sempre também. Vai se casar comigo? Lívia não conseguia falar através das lágrimas, então apenas assentiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Clara deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, e então estavam se beijando, rindo, girando no pequeno espaço do escritório. É um sim? Clara perguntou quando finalmente se separaram, como se ainda não pudesse acreditar. É 1000 vezes sim, Lívia confirmou. É um deveria ter sido sempre sim. É um obrigada por esperar 27 anos por mim. É um te amo mais do que palavras podem dizer. Posso dizer a todos? Clara perguntou, olhos brilhando. Porque juro, se tenho que manter isso em segredo nem que seja por mais um minuto. Diga ao mundo inteiro, Lívia a interrompeu. Grite dos telhados, não quero mais nada escondido entre nós. E Clara fez. Mandou mensagem para todos os amigos, chamou sua irmã, postou uma foto delas com o anel, apenas das mãos entrelaçadas, porque algumas coisas eram só delas, com a legenda. 27 anos depois, ela ainda é minha pessoa favorita. Ela disse sim. A notícia se espalhou pelo escritório como fogo, e Lívia descobriu que não se importava com a atenção. Não quando significava poder olhar para Clara do outro lado da sala e ver seu futuro olhando de volta. Naquela noite, deitadas no apartamento de Clara, que em breve seria o apartamento delas, já que decidiram que aquele era perfeito para começar sua vida juntas, Lívia traçava preguiçosamente o anel em seu dedo. Lembra o que você me disse no escorregador? Clara perguntou sonolentamente, sua cabeça descansando no ombro de Lívia. Que parte? Você disse que quando crescêssemos, ia construir uma casa grande para nós duas, com um jardim cheio de flores e um balanço na árvore, e que teríamos um cachorro chamado Biscoito. Lívia riu. Tinha 5 anos. Meus sonhos não eram exatamente sofisticados. Eu amei cada palavra, Clara disse. E sabe o que é engraçado? Agora que temos a chance de construir uma vida juntas de verdade, ainda quero todas essas coisas. Talvez não a casa enorme. São Paulo não é exatamente conhecido por quintais espaçosos, mas as flores, o cachorro, tudo que significa construir um lar juntas. Biscoito ainda é um nome terrível para um cachorro, Lívia apontou, mas estava sorrindo. Completamente terrível, Clara concordou. Vamos chamar de algo digno, mas o ponto permanece. Estou pronta para tudo isso, para acordar com você toda manhã, para brigas sobre deixar roupas molhadas na máquina de lavar, para jantares queimados e fins de semana preguiçosos e todo o resto. Eu também, Lívia disse suavemente. Passei tanto tempo com medo de perder as coisas, de perder as pessoas, que esqueci como é bom realmente ter algo para perder. Algo que vale o risco. Não vai me perder, Clara prometeu, virando-se para beijá-la. Não desta vez, não nunca. E pela primeira vez em 27 anos, Lívia acreditou completamente em um para sempre. O casamento aconteceu 6 meses depois, em um sábado ensolarado de maio. Não foi uma produção enorme, apenas amigos íntimos, família e as pessoas que realmente importavam. Realizaram a cerimônia ao ar livre, em um jardim exuberante que lembrava vagamente o playground onde tudo começara décadas atrás. Lívia usava um vestido de noiva simples e elegante,
branco com detalhes em renda. Clara escolhera um vestido marfim, que fluía como água quando se movia. Elas ficaram na frente de seus convidados, de mãos dadas, e disseram votos que escreveram sozinhas. Clara! Lívia começou, sua voz surpreendentemente firme apesar das lágrimas que já começavam a cair. 27 anos atrás, eu era uma menina assustada que perdeu sua melhor amiga. Passei décadas acreditando que nunca sentiria aquela conexão novamente, aquela sensação de estar completa. E então você entrou no meu escritório, com aquele olhar que dizia que me lembrava perfeitamente, e meu mundo mudou. Você me lembrou que é possível voltar para casa, mesmo quando achamos que o caminho foi perdido para sempre. Prometo passar o resto da minha vida provando que mereço a segunda chance que me deu. Prometo deixar você entrar, mesmo quando estou assustada. Prometo lutar por nós, sempre. E prometo, ela pausou, sorrindo através das lágrimas, que desta vez é realmente para sempre. Clara estava chorando abertamente agora, mas seu sorriso era radiante. Lívia, você foi minha primeira escolha. Aos 5 anos, decidi que você era minha pessoa. E nem 27 anos de separação mudaram isso. Quando te reencontrei, senti como se o universo tivesse finalmente se alinhado corretamente. Como se todo o tempo intermediário fosse apenas uma jornada que tínhamos que fazer separadamente para que pudéssemos realmente apreciar o que temos juntas agora. Prometo ser sua parceira em tudo. No amor, na vida, no trabalho, em aventuras. Prometo ser paciente quando você se assusta e te segurar quando precisa chorar. Prometo rir com você, brigar com você e sempre, sempre voltar para você. E prometo que este para sempre não é como aquele que prometemos no escorregador. Este é real, é duradouro e é inquebrantável. Não havia olhos secos quando trocaram alianças. Bandas simples de ouro que escolheram juntas, gravadas por dentro com a data de quando se conheceram pela primeira vez. O dia em que 2 meninas de 5 anos se tornaram melhores amigas debaixo de um escorregador azul. Quando finalmente foram declaradas casadas e se beijaram, os aplausos e assovios de seus convidados pareciam distantes. Naquele momento, havia apenas elas duas. 2 mulheres que o destino separara e o amor reunira. A recepção foi alegre e intimista. Dançaram, riram, comemoraram com as pessoas que amavam. Mas o momento favorito de Lívia foi tarde da noite, quando a maioria dos convidados já tinha ido embora, e ela e Clara escaparam para o jardim onde a cerimônia acontecera. Feliz? Clara perguntou, puxando Lívia para seus braços enquanto balançavam suavemente sob as luzes de fada que ainda brilhavam nas árvores. Delirante, Lívia respondeu honestamente. Ainda não parece real às vezes, que te encontrei novamente, que você me ama, que isto é minha vida agora. Melhor acreditar, Clara brincou, porque está presa comigo agora, oficialmente, legalmente presa. Que tormento terrível, Lívia respondeu com falso desalento, fazendo Clara rir. Dançaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando estarem juntas, estarem finalmente, oficialmente, irrevogavelmente juntas. Quer saber um segredo? Clara finalmente perguntou. Sempre. No dia que vim para aquela entrevista, estava apavorada. Não do trabalho. Sabia que podia fazer o trabalho. Mas de te ver novamente. De descobrir que aquela conexão que lembrava tão claramente era só nostalgia infantil. Que a Lívia adulta seria uma estranha para mim. E, Lívia incitou quando Clara pausou. E no segundo que nossos olhos se encontraram, soube. Soube que não era nostalgia. Soube que você ainda era minha pessoa. Soube que 27 anos não mudara a coisa fundamental entre nós. Clara puxou-se para trás o suficiente para olhar nos olhos de Lívia. Sabe qual é essa coisa fundamental? Me diga. Que você me vê. A real. Não a versão de mim que projeto para o mundo. E eu te vejo. Sempre vi. Mesmo quando éramos crianças. E isso é raro, Lívia. É precioso. E vou protegê-lo. Proteger nós. Com tudo que tenho. Lívia a beijou então, suave e doce, derramando todo o amor que sentia naquele beijo. Quando se separaram, ela descansou a testa contra a de Clara. Nunca pensei que acreditaria em almas gêmeas, ela admitiu. Sempre pareceu muito fantasioso, muito improvável. Mas então te reencontrei e... Como mais você explica isso? Como mais explica que uma amizade de 1 ano quando tínhamos 5 anos criou uma impressão tão profunda que nenhuma de nós a esqueceu? Como explica que décadas depois, ainda nos encaixamos perfeitamente?
Talvez algumas conexões sejam apenas destinadas a ser, Clara sugeriu. Ou talvez tivemos muita sorte. Não sei se importa o porquê, honestamente. Só importa que está acontecendo. Verdade, Lívia concordou. Ela olhou para o jardim ao redor delas, para as flores e as luzes e a beleza de tudo, e então de volta para a mulher em seus braços. Pronta para começar nossa vida juntas? De verdade desta vez? Estava pronta há 27 anos, Clara respondeu. Só estava esperando você me alcançar. Riram, beijaram-se novamente, e então caminharam de mãos dadas de volta para a recepção, onde seus amigos mais próximos ainda comemoravam. E enquanto caminhavam, Lívia sentiu algo se assentar profundamente em sua alma, uma sensação de paz, de estar completamente onde deveria estar. Ela passara décadas se sentindo incompleta, procurando por algo sem saber exatamente o que era, e o tempo todo, a resposta estivera escondida em uma memória de infância, em um anel de plástico de Kinder Ovo, em uma promessa feita debaixo de um escorregador, por duas meninas que não sabiam que estavam fazendo um voto para a vida toda. Clara fora sua primeira melhor amiga, seu primeiro amor, sua primeira escolha, e agora, finalmente, era sua para sempre. Não o para sempre de fantasia infantil, mas o tipo real, construído em confiança e comunicação, e escolher uma a outra todos os dias. Enquanto reentravam na recepção, sendo recebidas por aplausos e gritos de alegria, Lívia apertou a mão de Clara. Clara apertou de volta, e naquele simples gesto estava tudo. Promessa, amor, compromisso, casa. O DJ estava tocando uma música lenta, e Clara puxou Lívia para uma última dança. Moveram-se juntas como se tivessem feito isso 1000 vezes antes, o que, de certa forma, tinham. Cada momento daquelas semanas após se reencontrarem, cada beijo roubado no escritório, cada noite passada aprendendo os corpos uma da outra, cada conversa difícil que as aproximou, tudo levara a este momento. Te amo, Lívia Monteiro, Clara murmurou em seu ouvido. Lívia Silva agora. Lívia corrigiu, tendo escolhido levar o sobrenome de Clara. E eu te amo também. Para sempre e sempre. Como prometemos quando tínhamos 5 anos. Para sempre e sempre. Clara ecoou, e selaram a promessa com um beijo. O flash de uma câmera capturou o momento. 2 noivas, girando sob luzes de fada, completamente perdidas uma na outra. Mais tarde, quando viram a foto, Lívia a emolduraria e a colocaria bem ao lado daquela foto desbotada de 2 meninas debaixo de um escorregador. Passado e presente. Antes e depois. A primeira promessa e sua realização final. 2 anos se passaram em uma névoa de felicidade cotidiana. Mudaram-se para um apartamento maior em Vila Madalena. Um com varanda onde Clara insistiu em criar um pequeno jardim. Não tinha o balanço na árvore que Lívia prometera aos 5 anos, mas tinha vasos de flores coloridas e ervas que Clara cuidava religiosamente. E sim, adotaram um cachorro. Não o chamaram de Biscoito. Acabaram com Luna, uma vira-lata resgatada que os encarou com olhos tristes no abrigo e roubou seus corações instantaneamente. Trabalhar juntas continuava sendo uma dança delicada, mas aprenderam os passos. Clara se tornou diretora criativa, liderando sua própria equipe, enquanto Lívia focava mais no lado do negócio da agência. Colaboravam em projetos grandes, mas mantinham suas próprias esferas, seus próprios sucessos. A empresa prosperou, crescendo 25% em 2 anos, em grande parte graças ao talento e à visão de Clara. As brigas ainda aconteciam, sobre deixar louça na pia, sobre trabalhar tarde demais, sobre qual série assistir, mas sempre chegavam ao outro lado, sempre conversavam, sempre se desculpavam quando estavam erradas, sempre lembravam uma à outra, porque escolhiam isso, escolhiam elas. E então, em uma manhã qualquer de terça-feira, Lívia acordou com Clara não na cama ao lado dela, mas ajoelhada no chão do banheiro, vomitando. Ei, Lívia disse suavemente, segurando o cabelo de Clara para trás e esfregando suas costas. Está bem? Foi algo que comeu? Não sei, Clara resmungou limpando a boca. Mas é a 3ª manhã seguida. Estou começando a achar que não é intoxicação alimentar. Elas se encararam, a mesma realização atingindo-as simultaneamente. Mas nós não estamos tentando, Lívia disse lentamente. Quero dizer, falamos sobre isso, sobre eventualmente, mas... A vida não liga muito para nossos planos, liga?
Clara disse, e apesar de estar pálida e obviamente enjoada, estava sorrindo. Deveríamos fazer um teste? Lívia já estava pegando as chaves. Vou à farmácia. Você fica aqui. Tenta não vomitar mais. Não posso prometer isso, Clara a chamou enquanto Lívia corria para fora do apartamento, nem se dando ao trabalho de trocar de pijama. 20 minutos depois, estavam sentadas no banheiro, encarando 3 testes de gravidez diferentes alinhados na pia, todos mostrando o mesmo resultado, positivo. Não planejamos isso, Clara disse, sua voz estranha. Nem estamos tentando ainda. Deveríamos esperar pelo menos mais 1 ano, estabelecer mais na carreira, economizar mais. Você não quer? Lívia perguntou, tentando manter sua própria voz neutra apesar da tempestade de emoções rodopiando dentro dela. Clara olhou para ela, e havia lágrimas em seus olhos. Estou apavorada. Não tenho ideia do que estou fazendo. Vamos arruinar tudo. Mas Lívia, sim, Deus, sim, eu quero. Quero construir uma família com você. Quero ver nosso filho crescer. Quero tudo isso mesmo estando aterrorizada. Eu também, Lívia admitiu, puxando Clara para seus braços. Apavorada e animada e completamente despreparada. Mas vamos fazer isso. Juntas. A gravidez foi difícil. Clara teve enjoos matinais que duravam o dia todo. Suas costas doíam constantemente. Chorava em comerciais de margarina e depois ria de si mesma por chorar. Mas através de tudo, Lívia estava lá, segurando seu cabelo, massageando suas costas, correndo às 3 da manhã para satisfazer desejos estranhos de picles com sorvete. Transformaram o pequeno escritório doméstico em um quarto de bebê. Pintaram as paredes de um amarelo suave, porque decidiram não descobrir o sexo até o nascimento. Montaram um berço, penduraram quadros de animais da floresta, criaram um espaço cheio de amor e antecipação. Seus amigos fizeram um chá de bebê, um evento barulhento e alegre, cheio de presentes, risadas e conselhos não solicitados. A irmã de Clara deu a elas um livro sobre paternidade lésbica. A mãe de Lívia, que levara tempo para aceitar o relacionamento, mas acabara se apaixonando por Clara, tricotou minúsculos suéteres e cobertores. Lembra quando éramos crianças e brincávamos de casinha? Clara perguntou uma noite quando estava com 8 meses de gravidez, sua barriga tão grande que mal conseguia ver os próprios pés. Estavam na varanda, Clara em uma cadeira confortável enquanto Lívia cuidava das flores. Vagamente, Lívia admitiu. Você sempre insistia em ser a mãe. Porque você era terrível nisso. Clara riu. Sempre esquecia de alimentar nossas bonecas. Uma vez você sugeriu que deixássemos a boneca em casa sozinha, enquanto íamos ao trabalho. Eu era uma criança muito prática. Lívia se defendeu. Não entendia por que a boneca não podia ficar sozinha por algumas horas. Você ainda é prática, Clara apontou. É uma das coisas que amo em você. Onde eu entro em pânico, você faz planos. Onde eu me preocupo, você resolve problemas. E onde eu me fecho, você me puxa de volta. Lívia respondeu, deixando as flores e ajoelhando-se ao lado da cadeira de Clara. Colocou as mãos na barriga dela, sentindo o bebê chutar contra suas palmas. Somos uma boa equipe. A melhor, Clara concordou, cobrindo as mãos de Lívia com as suas. Acha que vamos ser boas nisso? Ser mães? Acho que vamos cometer erros. Lívia disse honestamente. Vamos bagunçar, nos questionar, provavelmente nos culpar quando as coisas derem errado. Mas vamos fazer isso juntas e vamos amar esse bebê com tudo que temos. E no final, acho que é isso que realmente importa. Clara se inclinou e a beijou, suave e doce. Como você sempre sabe exatamente o que dizer. Anos de prática te amando, Lívia respondeu. O trabalho de parto começou em uma quinta-feira à tarde, 3 semanas antes da data prevista. Estavam no escritório, porque é claro que estavam, quando a bolsa de Clara estourou no meio de uma reunião com clientes. Lívia, Clara disse calmamente, apesar de seu rosto ter empalidecido. Acho que precisamos ir. Agora. O que se seguiu foi um borrão caótico. Lívia, normalmente tão composta, entrou em pânico completo. Esqueceu a bolsa do hospital. Quase bateu o carro 2 vezes. Continuava perguntando a Clara se estava bem até que Clara finalmente gritou. Estarei melhor quando você parar de perguntar e começar a dirigir. No hospital, a calma retornou. Lívia segurou a mão de Clara através de cada contração. Respirou com ela. Encorajou quando Clara jurou que não conseguiria fazer aquilo. Você consegue, Lívia dizia repetidamente.
Você é a pessoa mais forte que conheço. Pode fazer qualquer coisa. 14 horas depois, os gritos de um bebê preencheram a sala. Uma menina, anunciou o médico, colocando a criança pequena e chorona no peito de Clara. Lívia olhou para a filha delas, perfeita e minúscula e surreal, e sentiu algo fundamental mudar dentro dela. Este era seu bebê, sua família, sua tudo. Ela é perfeita, Clara sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto acariciava a bochecha do bebê. Olha o que fizemos, Lívia. Você fez, Lívia corrigiu, beijando a testa de Clara. Você foi incrível. Você é incrível. Somos incríveis, Clara insistiu. Ela olhou da filha delas para Lívia, seus olhos brilhando. Começamos como duas meninas de 5 anos, que não sabiam que estavam fazendo uma promessa que mudaria a vida. E olha onde estamos agora. Lívia olhou para sua esposa, sua filha, sua família impossível e perfeita, e sorriu. Eu não mudaria nada. Nem mesmo os 27 anos separadas? Lívia considerou isso. Não, porque aqueles anos nos tornaram quem somos. Nos ensinaram o que realmente importa. Nos prepararam para isto. Ela tocou a cabecinha do bebê gentilmente. Então não mudaria nada. Cada momento, cada dor, cada ano esperando, tudo levou a isto. A nós, a ela. Elas chamaram a filha de Maia. Nenhum significado particular. Apenas um nome que ambas amaram instantaneamente. E quando finalmente trouxeram Maia para casa, introduzindo-a a Luna, que a cheirou desconfiadamente antes de decidir que esta minúscula criatura barulhenta era aceitável, Lívia sentiu o círculo se fechar. Aquela noite, com Maia dormindo no berço ao lado de sua cama e Clara enroscada em seus braços, Lívia se permitiu refletir sobre a jornada improvável que as trouxera aqui. 2 meninas de 5 anos, melhores amigas que prometeram uma à outra sob um escorregador. Uma promessa quebrada por circunstâncias além de seu controle. 27 anos de vida separadas, crescendo em pessoas que nem se conheciam. E então, contra todas as probabilidades, um reencontro, uma segunda chance. Um amor que se recusava a ser negado, não importa quanto tempo tivesse passado. Não posso dormir, Clara murmurou. Continuo querendo verificar se ela está respirando. Eu também, Lívia admitiu. É normal, certo? A paranoia? Completamente normal. Clara a tranquilizou. Vamos ser pais paranoicos juntos. Elas ficaram em silêncio confortável por um momento, ouvindo a respiração suave de Maia, Luna roncando suavemente em sua cama no canto. Lembra o que me perguntou naquela primeira noite juntas? Lívia finalmente perguntou. Sobre por que nunca te procurei. Lembro. Tenho uma resposta melhor agora. Não te procurei porque tinha medo. Medo de que a realidade nunca pudesse estar à altura da memória. Mas estava errada. A realidade, isto, nós, nossa família, é 1000 vezes melhor do que qualquer memória poderia ser. Clara virou-se em seus braços para poder olhá-la. 27 anos é muito tempo para esperar. Valeu a pena cada segundo, Lívia disse. Porque me trouxe de volta para você. Porque me trouxe para isto. E se tivesse que esperar outros 27 anos, eu esperaria. Porque você, Clara Silva, vale qualquer espera. Romântica, Clara a provocou, mas estava sorrindo. Quem diria que debaixo daquela executiva toda poderosa há uma completa molenga? Apenas para você, Lívia respondeu. E para ela, acrescentou olhando para o berço. Apenas para nós, Clara concordou e a beijou. Fizeram amor naquela noite, suave e quieto, atentas a não acordar o bebê, mas não menos apaixonadamente. Era diferente agora, com o corpo de Clara ainda se recuperando, com uma criança a metros de distância. Mas de alguma forma, era ainda mais íntimo, mais real, mais delas. Depois, enquanto descansavam entrelaçadas, Maia começou a chorar, aquele grito agudo e exigente que já conheciam bem. Minha vez, Lívia disse, deslizando para fora da cama antes que Clara pudesse protestar. Ela pegou Maia, aconchegando a bebê contra o peito, e começou a balançar. Ei, pequena, não precisa chorar. Estou aqui. Sempre estarei aqui. E enquanto balançava a filha, cantarolando uma canção de ninar desafinada, com Clara assistindo da cama com olhos cheios de amor, Lívia finalmente entendeu o que significava estar verdadeiramente em casa. Não era um lugar. Nunca fora um lugar. Era isto. Estas pessoas. Esta família impossível e perfeita que ela e Clara construíram juntas das cinzas de uma amizade perdida
e 27 anos de saudade. Era a mulher na cama que a conhecia melhor do que qualquer pessoa viva, que a vira no pior e escolhera ficar mesmo assim. Era a criança em seus braços, que ainda não a conhecia, mas aprenderia, que cresceria sabendo que fora feita de amor e escolha e promessas mantidas. Era o cachorro roncando no canto, e o jardim de flores na varanda, e as fotos de duas meninas sob um escorregador penduradas ao lado de fotos de seu casamento. Era passado e presente e futuro, tudo entrelaçado em uma tapeçaria de amor, que começara com uma promessa simples de uma criança e culminara em uma vida que ultrapassara em muito qualquer expectativa. Enquanto Maia finalmente se acalmava, seus pequenos punhos agarrando a camisa de Lívia, Lívia olhou para Clara, sua esposa, sua tudo, e sorriu. Te amo, ela disse silenciosamente. Também te amo, Clara respondeu. Para sempre e sempre. Para sempre e sempre, Lívia ecoou. E desta vez, quando fizeram aquela promessa, não eram duas meninas de 5 anos que não entendiam o peso de suas palavras. Eram duas mulheres que sabiam exatamente o que significava prometer para sempre e escolhiam isso mesmo assim. Escolhiam uma a outra, todos os dias, em cada momento, através de tudo. Porque algumas conexões são simplesmente destinadas a ser. Algumas promessas são simplesmente destinadas a serem mantidas. E alguns amores, os verdadeiros, os raros, os que mudam vidas, valem esperar uma vida inteira.